Nós estamos iniciando um podcast que vocês já devem estar sabendo, Pode Ser. Esse podcast é para falar sobre ciência, tecnologia e inovação. Mas nós não queremos aqui falar sobre ciência, tecnologia e inovação, nós vamos conversar sobre ciência, tecnologia e inovação. E teremos convidados durante todo o tempo dialogando sobre esse assunto. Mas não somente sobre ciência, tecnologia e inovação, nós queremos falar sobre como a ciência pode chegar à vida das pessoas de uma forma mais compreensível também. Como a ciência afeta o cotidiano das pessoas, como a sua vida é mediada o tempo inteiro pelo conhecimento científico. Como é que a ciência rivaliza com outras leituras do mundo, com outras interpretações da vida. Tudo isso nós teremos aqui a cada semana para apresentarmos para você um pouco do que pode se considerar uma tentativa de popularizar o conhecimento científico. Eu tenho uma palavra que algumas pessoas não gostam muito, mas eu gosto muito, é vulgarizar. Queremos que a ciência seja entendida pelas pessoas da forma mais vulgar possível, ou seja, mais costumeira, mais natural possível. E hoje nós temos aqui para inaugurar o professor, para abrir o nosso Pode Ser, o professor Cláudio Furtado. Cláudio Benedito Silva Furtado, é muito nome, é como o meu, Antônio Guedes Angel Júnior, mas se for chamar pelo nome todo, isso é só na hora de batizar, de casar, de fazer alguma coisa, né? Porque no dia a dia ninguém usa. Professor Cláudio Furtado é sertanejo e tem, não só no nome, né? Tem uma relação também que vocês devem conhecer já, um furtado brasileiro, paraibano também, muito famoso e do sertão, que é Celso Furtado. Mas eu não vou perguntar a Cláudio se ele tem algum parentesco com o Celso Furtado, não, mas a não ser que ele queira falar sobre isso. Mas o que eu queria aqui apresentar ao professor Cláudio Furtado, ele é físico, mestrado, doutorado, estudou na Universidade do Pernambuco, estudou também aqui na Paraíba, na sua infância e adolescência, logicamente, mas é também um pesquisador extremamente destacado no âmbito da sua área de conhecimento. E como pesquisador, atingiu os estratos mais elevados, mais destacados de fato, na ciência brasileira e entre os pesquisadores mais conhecidos e destacados no mundo na sua área de conhecimento. Sendo pouco ainda, isso tudo que ele já faz como cientista, o professor Cláudio também enveredou pela gestão pública. E há pouco mais de 10 anos, 12 anos aproximadamente, assumiu a presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado da Paraíba, já tinha sido gestor no Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba, onde ele é professor, e assumiu a direção, a diretoria, a presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, posteriormente como secretário executivo de Ciência e Tecnologia dentro da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, depois assumiu como seu titular a Secretaria de Educação do Estado, que é Educação, Ciência e Tecnologia, e mais recentemente assumiu como secretário a nova Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Tem que tomar o fôlego para dizer o nome completo da secretaria. E o professor Cláudio é o nosso primeiro entrevistado, que nós vamos falar sobre tudo isso, mas falar principalmente, Cláudio, bem-vindo. E eu queria que você me dissesse como foi que tudo isso começou. Como é que você despertou? Ou você imaginava com 16, 17 anos que um dia seria um cientista, um pesquisador? Ou isso foi uma obra de algumas escolhas que foram sendo feitas e depois, quando você se deu conta, já era um cientista? É um prazer, Rangel, estar aqui no Pode Ser Mais. Na verdade, isso é um somatório, né? Você é fruto do meio. Lá em Sousa, onde eu fiquei até concluir o ginásio naquela época, ou seja, o fundamental. Eu sou desse tempo. 2. E coincidiu com o fim do regime militar, ou seja, e naquela época estava muito na mídia a questão do programa nuclear brasileiro, ou seja, a
construção das usinas Angra, a questão do domínio brasileiro sobre tecnologias nucleares. Eu botei na cabeça, lendo por lá, tinha um professor que me incentivava e também uma professora que não era da área de exatas, mas era minha professora de moral e cívica, certo? Era inspiradora? Era inspiradora de procurado, porque é novo, e eu falava muito dessa questão, e eu resolvi, ali na 7ª série, que hoje é o 8º ano, que eu queria fazer engenharia nuclear. Foi cedo. Foi. E por contingências da vida, ou seja, da minha família, eu, diferente dos colegas do sertão que vinham estudar em Campina Grande de João Pessoa, eu fui estudar em Recife, porque minha irmã mais velha já morava lá, minha irmã, a segunda irmã, porque assim, meu pai casou 2 vezes. Casou a primeira vez, ficou viúvo, teve uma filha. Existe uma diferença de idade dessa minha irmã para a gente grande. E depois casou com minha mãe, que teve mais um casal, uma irmã mais velha nesse segundo casamento, que foi estudar em Recife e foi morar na casa da minha irmã mais velha. E quando terminava o ginásio, meu pai chegou e disse: você quer estudar? Meu pai era comerciante lá em Sousa, não fomos ricos, mas ele achava que tudo que se devia investir era em educação. E que era a maior herança que ele podia deixar para os filhos. Minha irmã mais velha já tinha um curso superior, minha outra irmã já era sua colega de profissão, é psicóloga, já tinha entrado na universidade. Essa sabedoria continua valendo até hoje, de educação ser o maior. Também acho, e digo isso sempre lá aos meus filhos lá em casa. E fui para Pernambuco, lá para Recife, estudar pensando em fazer engenharia nuclear, né? E no primeiro ano eu fui visitar o departamento de física, que promovia umas visitas de escolas, e conversando com o professor fazendo uma apresentação lá, ele perguntava: você quer fazer, o que você pretende fazer? Aí eu disse: não, ele, engenharia nuclear por quê? Aí eu fui falar e disse: não, quem faz isso não é engenheiro nuclear não, é físico nuclear. Aí naquela hora eu mudei a escolha, que ia fazer física, certo? Terminei depois entrando em física, não trabalhei com física nuclear, mas a escolha da profissão vem daí. Porque a vida vai fazendo isso, né? A gente pensa que vai para um lugar e uma opção se fecha, outra se abre, e você vai fazendo escolhas e vai... Exato. E as oportunidades vão aparecendo, né? Eu, quando entro na universidade, mudo para fazer física experimental, que não pensava em fazer, num programa que o governo federal estava criando naquela época, que era para a questão da competição de desenvolvimento de semicondutores, que era o RAI, Recursos Humanos e Áreas Estratégicas. Aí eu ganhei uma bolsa de iniciação científica logo no primeiro ano, que então raro. Isso aí já abriu o caminho para você começar a pensar numa carreira como pesquisador. Sim. Isso foi muito importante, porque daí em diante eu nunca mais, assim, o CNPq fez parte da ou seja, seu currículo está impregnado de CNPq. De CNPq, ou seja, do primeiro período da graduação até hoje, o CNPq está na minha história. Mas me diga uma coisa, você lá mais atrás, na sua cabeça era ser engenheiro. E eu sei que lá nos anos 80, por ali, um pai ou uma mãe que pensa em investir num filho, tinha 2 filhos, aí pensava logo assim: se tivesse um dinheirinho para investir, dizia: não, um vai ser engenheiro, outro vai ser médico, ou um vai ser advogado, a outra vai ser médica, e assim por diante, né? Que eram as 3 profissões, era engenharia, direito e medicina, que valiam investimento. Exato. E você falava em ser engenheiro. E como é que essa relação se deu depois e você vai fazer física? E é meio difícil, eu acho, explicar para alguém que queria: meu filho vai ser engenheiro.
Aí de repente, não, eu não vou ser engenheiro, eu vou ser físico. Aí como é que se deu essa... Na verdade, para tentar satisfazer essa vontade que eu achava que meu pai tinha, eu entrei em engenharia elétrica na universidade, na UPE, que hoje é a UPE, Universidade Estadual de Pernambuco, que era a Politécnica. Então eu fazia engenharia elétrica na Politécnica e fazia física na Federal. E isso eu consegui levar até o 4º ano, quando eu concluí física, né? E certo. essa foi a primeira momento aí de uma bifurcação. Eu tinha que escolher, porque se eu queria continuar na vida de pesquisador, eu tinha que fazer mestrado, mas ainda faltava um ano para concluir o curso de engenharia. Então eu resolvi um dia, estava falando com minha irmã, com Socorro, se eu vou em Souza dizer a pai que vou abandonar o curso de engenharia. Você teve que se preparar. Porque não sabia qual era. Parecendo como quem chegasse assim, minha namorada está grávida. Né? Então assim, eu vou casar. Eu disse, como é que ele vai sentir essa... Aí cheguei, o ônibus era a Aviação Guanabara, que era de Recife e Iguatu. Passei a noite viajando, cheguei de madrugada. Aí cheguei em casa, como sempre, minha mãe era que abria a porta, a gente entrava pela cozinha, batia lá na porta, mãe, tô... Ela entrou e disse, o que é que você veio fazer aqui? Está precisando de dinheiro? Olha, assustou, pô. Feito Luiz Gonzaga quando voltou, sertão assim, bateu na porta. Não é férias, não tem feriado. Alguma coisa grave? Alguma coisa grave aconteceu. Aí eu disse, não, eu fui aceito para o mestrado em física e resolvi abandonar o curso de engenharia. E aí ela disse, olha, diga lá ao seu pai, você sabe que isso era o sonho da vida dele, que você fosse engenheiro. Aí eu disse, e cadê ele? Ele disse, você está sentado na cadeira de balanço, tem aquelas cadeiras de balanço de fitilho lá na sala, ele está lá, vai falar com ele. Foi, ele chegou, a primeira coisa, ele disse que aconteceu algo, você por aqui. Eu, não. E o que foi? Ele disse, não, o senhor sabe que eu fazia engenharia elétrica e física, sempre soube que o senhor queria ter um filho engenheiro, mas eu cheguei a um ponto agora que a física, depois de 4 anos, ser terminado o bacharelado, eu tenho que entrar no mestrado, e eu não quero fazer engenharia. Tem mais um ano e eu decidi que não vou terminar o curso de engenharia, fui aceito já no mestrado, vou entrar no mestrado, e só esperando a reação, ele com a mão na cadeira lá, eu passava a mão assim, bateu e disse, olha, eu não sei que curso é esse que você vai fazer não, mas na vida, se você faz uma determinada coisa, é profissional em uma determinada área, se você fizer bem, você vai se dar bem. Então, eu nunca lhe pedi para você fazer engenharia, eu já lhe pedi. Era você que achava que ele, pelas conversas, que era uma expectativa. Ele tinha essa expectativa, mas aquela sabedoria dele, ele me deu um bypass ali, né? Na verdade, eu acho que era minha mãe que tinha uma vontade imensa de ter um filho. Primeiro de ter um filho médico, não foi, pelo menos ia chamar de doutor como engenheiro, mas não. Então, assim, foi... E ele não... Isso foi uma relação que ele não viu eu defender o doutorado, eu defender o mestrado, mas outro momento interessante é quando eu defendo o mestrado, que ele vai assistir a defesa, aí assiste a defesa lá, fica lá, termina aquela coisa, todo mundo dando parabéns, aí ele volta para Souza e tem aquelas rodas de conversa lá no mercado, né? E o povo, mas Chico, você foi fazer lá, o que é que esse menino foi fazer, que você foi? Ele disse, meu filho está estudando para ser cientista. Matou a charada. Ali foi a... Simplificou numa palavra. Uma palavra, e aquilo ele entendeu, morreu poucos anos depois, mas é aquilo que ele, quando perguntava, não, meu filho está estudando para ser cientista. E como tem sido ser cientista no Brasil nesses últimos anos aí, que a gente tem enfrentado grandes polêmicas no país inteiro, isso é no mundo, né? Mas repercutiu muito bem no Brasil nos últimos anos, uma espécie de queda de braço entre o pensamento científico e outras
formas de interpretar o mundo, né? Questionamento sobre vacina, questionamento sobre validade de interpretações científicas, em detrimento de outras leituras, né? Como é que, no seu caso, independente, você teve que enfrentar certamente algumas situações como gestor também da educação, né? Na pandemia, e eu queria que você falasse sobre isso. Como é que tem sido esse enfrentamento nesses últimos anos e como é que você tem reagido e tem conseguido, de vez em quando, sair à frente e conseguir reverter determinadas posições ou questionamentos acerca disso? Isso é muito interessante, porque a gente, se você olha a história, né, você tem alguns questionamentos que foram feitos na época da Idade Média sobre a Terra é plana, sobre alguma série de questões que mais... Se é a Terra, se o Sol é quem gira... Mas assim, isso também faz parte da história da humanidade. Se você olhar antes de Cristo, né, já tinha... lá em Alexandria, Eratóstenes já tinha medido o raio da Terra, ou seja, se você mede o raio de alguma coisa é porque acha que ela... e provado que ela não era plana. E depois, agora, quando vem após pandemia, talvez, como a gente hoje vive numa sociedade como líquida, né? Onde o conhecimento, as pessoas acham que está muito próximo do conhecimento, apesar da pessoa não se informar e não acessar ela, o fato de ter acesso a buscadores, ele acha que tem conhecimento e não tem. A diferença entre informação e conhecimento. E você passa por isso, a gente hoje tem questionamento, por exemplo, de uma parcela da sociedade que deveria combater a desinformação, que poderia ser até mais bem informada e ter um maior conhecimento, que seria a classe média. A gente passou uma fase obscura de negação de vacina, que a ciência sendo questionada e a ciência deu resposta, né? Você se vacinou? Sim. Tem o cartão? Tenho. Tomei a quinta ontem, certo? Seu cartão é verdadeiro. Verdadeiro, nem não precisei falar com algum prefeito ou com alguém para fazer nenhuma maracutaia para dizer que me vacinei, não. Não virei jacaré, né? Deve ter tomado todas as vacinas quando era criança, né? Também. Eu lembro, ainda fui do tempo de vacinas aplicadas com pistola, né? Vacina de meningite, o cara... Eu lembro... quase uma máquina, né? E hoje não se usa desde da crise da AIDS, né? E das DSTs, mas... Eu lembro da varíola, que eu tomei a vacina da varíola, no portão de casa, era o pessoal passando de casa em casa e era com essa pistola aí. Parecia uma máquina gigante. Uma fila enorme lá em Souza. Deixava uma pereba do tamanho do mundo. Eu sou do bairro da Estação, tem uma escola que existe até hoje, Bento Freire, e aquele aglomerado, meu pai botou assim por cima que tem um murinho baixo, pelo braço assim, eu não deu tempo nem de chorar, que já vinha a pistola, pá, no braço, tá ali. E assim, tudo de vacina, ou seja, a gente passa por um momento que o Brasil foi reconhecido no mundo inteiro por vacinação. Campanha de pólio, e de repente você tem negação de pessoas morreram porque você começa a questionar acreditaram numa conversa que na verdade não tinha fundamento nenhum. Não, e isso eu acho que tem muito a ver com o podcast, com a questão de você popularizar a ciência, porque você vê mesmo em outros países onde você tem nesse momento de negação, mas você tem uma formação de uma parte da sociedade que faz o contraponto. E isso só pode ser feito se você vem desde criança defendendo que investir em ciência, né, é importante para mudar o rumo de uma nação. Ciência e religião, você acha que elas devem brigar entre si? Não, porque ciência é uma coisa que tem uma metodologia que tem que ser obedecida. E religião depende de fé. Depois que você diz eu acredito, então
Não precisa ninguém convencer do contrário. Ninguém pode lhe convencer. E não andam uma junto com a outra, porque uma, como eu já disse... Eu sempre acreditei que quando a pessoa acredita numa coisa, não precisa de prova de nada não, basta acreditar. Pronto. Porque aí é fé. E em ciência não, você tem que demonstrar, você tem que ter, por exemplo, você tem que ter uma parte experimental, ou seja, qualquer coisa que você assume como uma determinada lei, certo? Você precisa provar. Você falou da questão dos planetas, né? Kepler pegou observações de Tycho Brahe para fazer a lei das áreas e que mostrar que as órbitas eram elípticas, né? E só com Newton você tem uma coisa sistematizada e provas mas você tinha uma relação do observado com o que está no papel. Isso é ciência. Agora, fé, religião vai de acreditar. Então, e é do campo da vida privada. Claro. Você acredita que a formação, a nossa educação, a base da nossa formação, a maneira como ela é feita, ela influencia ou tem influenciado para que as pessoas deixem de acreditar mais na racionalidade da ciência e às vezes queiram confundir o que é o pensamento científico, o que é uma verdade científica, que é sempre transitória. Os cientistas não querem verdades absolutas, os cientistas estão sempre dizendo, não, isso aqui é uma verdade, mas ela pode ser, mais adiante, pode ser desmontada e outra verdade substituída, diferentemente do pensamento dogmático, que é uma verdade que você tem que acreditar e ela é imutável, suponho. Então, na base da educação, na base do ensino sobre a natureza, sobre a vida, sobre a física das coisas, a matemática das coisas, a natureza das coisas, você acha que isso tem alguma lacuna que ao longo da história cria essa brecha para que esse pensamento dogmático rivalize com a ciência? Tem, porque assim, em todos os momentos históricos você tem determinadas influências, né? Se você olha, por exemplo, da chegada dos portugueses aqui, eles trouxeram as ordens religiosas, né? Então você já vem impregnado de religião, questão do momento. E você vê hoje muito aquela discussão de... Um dia eu tive uma discussão na escola do meu filho, porque estava minha filha falando em criacionismo como um modelo cosmológico. Aí eu disse, espera aí, isso não existe. Ou seja, uma teoria, você tem teorias de formação do universo que você tinha quando o homem pensava antigamente, aí você botava, foi criado, mas você botar criacionismo como modelo cosmológico não dá a ciência totalmente. É tanto que eu fui lá na escola. Você teve que ir lá para abrir o debate. Isso não pode. Quer dizer que isso foi discutido no âmbito de uma atividade... Foi discutido no âmbito de uma atividade. Nossa! Foi discutido no âmbito de uma atividade. Aí muita gente começa a questionar, por exemplo, a teoria da evolução, ou teoria disso. Aí disse, mas o senhor disse, não, olha, eu não estou aqui para discutir a minha fé. Aí já começou a discussão por causa de religião. Eu disse, agora eu vou lhe dizer que eu acredito em Deus, eu não sou ateu. Já fui. Mas... Isso é uma questão minha, pessoal. Uma questão minha. Agora eu posso lhe convencer que Deus não existe. Porque aí é uma questão de você usar, se eu for procurar usar a base científica, certo? Usar o método científico, eu não tenho como lhe provar que Deus existe. Porque você vai dizer, eu acredito. Aí qual é o argumento que eu vou falar de? Não tem como você discutir mais. Beleza. Vocês já ouviram falar em níveis de Landau? Eu conheci Landau, que era aquele carro... tinha dois carros, né? Um era Landau e outro parecido, parecia Galaxy. Com a Aeroíris Galaxy. É bom conversar com quem é do meu tempo. Eu acho que Cláudio é mais novo do que eu um pouquinho. O Landau era um carro gigante, né? Que você andava nele e balançava assim. Eu não sei se o nome do carro tem alguma coisa a ver com a teoria da física.
Aí, se você nunca ouviu falar em níveis de Landau, eu vou fazer aqui uma leitura rápida. Níveis de Landau na presença de desclinações. Estruturas de branas de um campo escalar em espaço-tempo distorcido. Não terminei ainda não. Níveis de Landau na presença de uma discordância parafuso. Aí já começou a facilitar, porque parafuso todo mundo sabe o que é. Mas uma discordância parafuso, eu vou aprender agora, eu acredito. Oscilador harmônico interagindo com singularidades crônicas. Sobre a ligação de elétrons e lacunas a desclinações. Cláudio, como é que um cidadão comum, uma cidadã comum, pode você chegar e dizer assim, perguntar, o que é que o senhor pesquisa mesmo? Como é que você diria para essas pessoas que fenômenos você estuda e que fenômenos fizeram você publicar tanta coisa, tantos artigos? O professor Cláudio tem mais de 5.000 citações e referências de artigos científicos no mundo. É um dos 20 pesquisadores na área dele mais destacados no mundo. Então você já sabe mais ou menos aí como é que a coisa funciona. Eu queria que, se você precisasse me explicar, eu não entendo nada disso. O que é exatamente que você estuda e qual o sentido disso para a vida de modo geral? Só esse Landau não é o carro, é um físico russo que ele estudou na época dele, por exemplo, átomos na presença de campos magnéticos ultra intensos. O átomo você sabe o que é, né? E o interesse dele era átomo de hidrogênio em proximidade de, por exemplo, de estrelas de nêutrons. Na hierarquia das estrelas, na evolução, quando a estrela passa por exemplo, o Sol, ele está numa fase com a estrela nova, mas ela vai evoluir para uma gigante vermelha, e tem delas que explodem e viram estrela que é composta só de nêutrons. As estrelas são como seres também, elas têm uma vida, né? Elas têm uma evolução, elas têm formação, até nesse esse telescópio que está em órbita aí, o James Webb, ele tem trazido novidades né? Assim, de galáxias formadas em épocas que nem... Mas voltando para o nível de Landau, Landau mostrou que quando o campo é muito forte, o efeito do núcleo do átomo... Campo magnético. Ele não interfere, por exemplo, porque você tem um átomo de hidrogênio, é um modelo que você tem um elétron aqui em torno de um núcleo, certo? E o que ele mostrou é que quando você tem um campo magnético muito, muito forte, a interação elétrica entre a carga positiva e a carga negativa com o elétron, ela termina sendo só uma perturbação comparada com o campo magnético. Então você tem uns níveis diferenciados aí. Isso na década de 50, que Landau estudou isso. E para que estudar isso hoje? Isso hoje é estudado, por exemplo, para estudar um efeito chamado efeito Hall, que foi um físico inglês que descobriu, que no passado ele era para determinar qual é a carga de um material. Porque as pessoas acham que dentro do material só tem só tem elétron conduzindo. Só que a ausência de elétron, o buraco ela responde, se tem mais buracos dentro do material, ela responde a campos elétricos. Então ela se comporta como uma carga positiva. Condutor também. E isso é muito importante, por exemplo, para os semicondutores que está aqui. Essas telas, esse computador, tudo vem dessa questão aí. E em níveis de campo magnético muito forte, formam esses níveis e tem efeitos aí chamados efeitos quânticos, que não é
porque a gente tem a física newtoniana, quando a gente vai diminuindo o tamanho, entrando para a escala atômica, essa física não vale mais. Ou seja, aquela percepção que as pessoas têm de modelos orbitais, que ainda muita gente, principalmente nos anos iniciais, estuda, isso é uma visão falsa, né? O elétron, ele é uma nuvem em torno ali do núcleo, que você não pode nem dizer onde ele está. Você pode dizer a probabilidade que ele existe. Que ele está em deslocamento e em movimento o tempo todo. Assim, você não tem como localizar uma partícula muito pequena dentro de um... Se você localizar, você não determina a velocidade, isso é um princípio de certeza de Heisenberg. Começa aí a física a não ter muita ligação com o senso comum. Certo. E esses níveis de Landau nada mais é para estudar efeitos para aplicação em eletrônica. É isso que eu ia perguntar, a física aplicada, porque as pessoas veem às vezes como se a física fosse uma coisa, está estudando uma coisa etérea, quando na verdade física é matéria. Mas como é essa relação disso com a física aplicada, com os estudos aplicados para desenvolver? Aí assim, quando me perguntam o que é que você estuda, eu disse estudo defeitos, certo? eu tinha duas referências, só um parênteses aqui, dois grandes amigos que um deles já morreu e que eles simplificavam quando alguém perguntava o que era que ele estudava. Um era entomologista e ele, quando alguém perguntava o que era que ele estudava, ele dizia, eu estudo besouro, então eu sou doutor em besouro. E outro dizia que era doutor em porco, ele era zootecnista e o doutorado dele tudo era na área de zootecnia, mas trabalhando com suínos. Aí ele dizia, não, quando eu quero simplificar, eu digo que eu sou doutor em porco. Então, vai nessa linha. Na verdade, isso aí são defeitos. Você é doutor em defeitos. Em defeitos, certo? Quando você está... Você, por exemplo, você tem um processo de um determinado material cristalino, na formação, geralmente você vem o quê? Você vem numa fase líquida, vai resfriando e os átomos eles começam a obedecer a química, aquela coisa que a gente vê lá na hibridização sp3, sp2, então ele gosta de ter 2 ou 3 vizinhos, entendeu? Carbono tem várias formas, pode ser 4, mas ele pode fazer estrutura plana, pode fazer estrutura tridimensional, que é o diamante, a plana seria o grafite. E, às vezes, na natureza mesmo, a rapidez com que esse congelamento acontece da fase líquida faz com que um átomo que devia se juntar com 4 se junte com 3, fica uma ligação ali vazia e começa a surgir defeitos, ou seja, uma cicatriz ali no material. E essa cicatriz, ela às vezes tem propriedades físicas que muda totalmente o comportamento daquele material, só pela presença do defeito. Então, portanto, interferindo nos resultados também. Interferindo nos resultados, no que você pode obter, ou seja, quando tem com esses defeitos, você pode utilizar para mudar a característica de um determinado material. Então, essa discriminação aí, assim, de uma maneira bem popular, era como se você tivesse uma pizza aqui, aí você não tem as fatias da pizza, isso. Aí tira uma fatia da pizza e fecha a pizza. Quando você fecha, ela vai ficar feito um cone, né? É porque aquela parte que estava faltando... aí fica com um cone, sobe aqui, então a singularidade cônica que você falou é o bico da pizza aí. Só que a gente está vendo aqui num espaço que é plano, né? Isso quando você faz em 3 dimensões, você não vai enxergar porque você precisava de 4. Então ele deforma o material, porque ele não vai poder sair para a 4ª dimensão. Só os esotéricos que vivem aí. A 4ª dimensão. Que vivem em dimensões, apesar que nós vivemos em 4 dimensões, por causa que o tempo é mais uma dimensão, certo? Mas deforma e o elétron ou o buraco, ao passar por essa deformação, é como se você tivesse um colchão aqui, puxasse ele aqui, ou se fizesse uma coisa aqui, botasse umas bolinhas aqui, ela vai sentir se você esticou, se você... Eu consegui entender. Então isso muda as propriedades elétricas, térmicas,
certo? Se você tem ou não a presença desses defeitos. A gente está falando de estudos que não vão interferir, por exemplo, na cabeça de um martelo, num prego. São aplicações que envolvem um refinamento de determinado tipo de produtos, de materiais que são utilizados na ciência mais elevada no que existe hoje, de tecnologia, de conhecimento científico, para aplicação em desenvolvimento de coisas que estão no topo vamos dizer assim, da hierarquia do conhecimento científico, né? Porque, por exemplo, hoje cada vez mais o desenvolvimento científico ele está sendo mais rápido. Hoje você vê muito em anúncios de TV, dessas marcas aí, dizer televisão de ponto quântico, né? Aí, que danado é um ponto HD já era um luxo, aí depois passou para HD, não sei o que mais. Aí vem depois 4K, LED, aí 8K, UH, não sei o que. Aí a questão do ponto quântico, ou seja, a gente estudava esses defeitos nesses pontos quânticos na década dos anos 2000, e isso era um trabalho teórico, ou seja, hoje já tem... Já na prateleira das lojas. Você já é os LEDs aí que você usa para fazer, é baseado nisso. Cláudio, a física no Brasil hoje, como é que você avalia, como é o estado da arte hoje? A física produzida no Brasil, a ciência produzida no Brasil hoje, eu sei que tem alguns lugares porque ela demanda também grandes equipamentos, grandes estruturas, né, para o desenvolvimento da ciência. E nós tivemos também um período aí de atraso, de dificuldade. Mas como é que anda o estado da arte hoje na física brasileira em relação ao que se produz fora do Brasil? A física ela tem um destaque internacional muito grande. Isso já vem porque do passado. Se você vai dos criadores da física brasileira, certos? Das pessoas que iniciaram, com Mário Schoenberg, José Leite Lopes, o Lattes, do currículo Lattes. O Lattes foi injustiçado em não ganhar um prêmio Nobel do Meson Pi. Seria o primeiro brasileiro. Né? O Occhialini ganhou, mas assim, ele tinha detectado o trabalho, tinha o nome de Lattes, ele fez a maior parte do trabalho e foi injustiçado, né? A gente tem casos desse, é o caso também de Chagas, né? Chagas, ele não ganhou um prêmio Nobel porque hoje se sabe, depois que os documentos da academia... Tem muita política aí também, né? Dos documentos da academia perderam o sigilo, que um colega dele, porque quando você ganha um prêmio Nobel, você tem que ter indicação externa dos pares, e depois a academia pergunta como é o seu comportamento com os colegas, né? Teve um colega dele que... Tem uma folha corrida também, assim, que o colega dele que foi contra e Chagas, ou seja, ele conseguiu descobrir é muito difícil você pegar uma doença que vem do hospedeiro até o tratamento, né? Ele fez todas as fases. Então, e assim, a física ela tem uma inserção internacional muito forte desde o início, porque esse pessoal ficou muito tempo fora. Trouxe, depois da Revolução, muita gente saiu, mas foi feita também uma física na época do regime militar, mais voltado para essa área, vamos dizer assim, de matéria condensada, materiais. Aeronáutica, voltado para indústria bélica? Não, que tem um desenvolvimento da física ligada aos semicondutores, que antigamente era chamada de estado sólido, hoje você... Não de uma física que inicialmente se estudava muito a questão da formação do universo, entendeu? E isso, se você olhar, tem um estudo da FAPESP que mostra a inserção internacional de diversas áreas de conhecimento do Brasil e mostra que a produção da física está acima da média mundial, ou seja, é uma publicação, tanto, por exemplo... Nós não temos revistas nacionais, né? Todas as nossas revistas são de quadros internacional. Isso mostra um amadurecimento que está no circuito mundial de produção nos níveis mais destacados em qualquer outro país.
e físico gosta de resolver problema, entendeu? E muitas vezes aparece coisa em áreas totalmente diferentes que você vai lá e dá uma Físico gosta de resolver problema. E como é que é um físico sendo gestor público e tendo que enfrentar, por exemplo, um problema do tamanho do mundo que foi, por exemplo, você era secretário de Educação quando a pandemia de Covid-19 apareceu no mundo inteiro e trouxe um transtorno sem fim, ainda está aí, né? Mas como foi enfrentar? Porque aquele foi um problemão para todo mundo, ninguém ficou de fora. Mas o problema atingiu de forma diferente cada pessoa, né? E quem estava na gestão da educação naquele momento, quais foram os desafios principais, assim, e quais foram aquilo que hoje você avalia como vamos dizer assim, as melhores respostas? Onde é que você vê que o resultado foi bacana, que de fato... Porque a gente atira no escuro muitas vezes, né? Se ali ninguém tinha certeza de quase nada, mas ia buscando o que estava mais próximo de uma coisa. Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, o olhar mais pragmático da coisa, ele ajuda, porque quantas pessoas falavam, não, isso vai ser uma coisa de 120 dias. Eu lembro de uma reunião que nós fizemos, que estava o Ministério Público, estava sindicatos, e eu disse, olha, gente, se prepare para não... 6 meses é pouco tempo, não é uma coisa... Uma pandemia não se acaba em instante, né? Se você olha no passado, claro que tem a espanhola, a gripe espanhola, ela durou um bom tempo. Se você olhar... E numa época que as conexões não eram como não hoje, era. né? Hoje a rapidez... Trânsito então, de pessoas no mundo. Claro que você hoje tem uma resposta muito maior da ciência, mas você tinha alguns problemas que você tinha que fazer. Era tempo de resposta, você ia parar a rede toda, né? Tinha uma parte que era contra você parar, porque por causa daquele debate que você falou que era uma gripezinha, que ia demorar pouco tempo, que se conhecia pouco ainda, né? Tentaram negar, né, a própria Covid, né, a existência. A existência da Covid. Então, a falta de um gerenciamento nacional, o MEC não gerenciou a crise, ou seja, você tinha que, cada estado, cada secretaria, tinha que ver o que é que você... E nós tínhamos um cenário, você tinha, como é que você vai manter? A gente tinha uma sorte do ponto de vista de conhecimento de tecnologia, porque a China tinha iniciado a pandemia e ela tinha dado algumas soluções da questão do ensino remoto, do ensino híbrido, do uso da TV. A China e a Coreia já tinham feito isso e tinha uma diferença aí que quando a pandemia começou no final de 19, lá nós iniciamos aqui em março, 18 de março de 20, né? Essa data da parada geral, isso aí eu acho que vou levar para o resto da... Eu lembro aqui na UEPB, 17 de março a gente estava com a guilhotina assim para ver, fecha tudo ou não fecha? Fecha ou não fecha? Vamos parar. E agora, vamos parar não, vamos parar as aulas presenciais, mas vamos ver que resposta aí, assim, precisa ser dada. E né? foi quando houve aquela paralisação, a gente disse que em 30 dias, ou seja, a gente suspendeu, puxou, na verdade, o Estado, ele não tem férias no meio do ano, ele tem aquele recesso, então a gente puxou o recesso do meio do ano e tinha que dar uma resposta. E o que é que a gente tinha? A gente tinha uma análise, primeiro da cobertura de internet na Paraíba, né? Você sabia que pelo CETIC lá do CGI, que 55% da população tinha acesso à internet. Então você tinha que fazer o quê? Como é que você vai levar a outra parte da população que não tem aí? Começamos a fazer algumas pesquisas internas de o que é que o aluno tinha à disposição, né? Detectamos que 90% tinham um smartphone na família, pelo menos um aparelho. Solução de plataformas que você já
tinha começado há algum tempo atrás. Plataformas de ensino remoto. Ensino, por exemplo, o Google, o Estado já tinha um convênio com o Google que eu acho que começou em 16. Com algumas experiências 17, mas pontuais, ficava né? alguma escola ali, mas disse, não, vamos... Tem que escalar agora isso. Juntou o pessoal, e aí eu disse, dentro de um mês a gente tem que ter todas as salas virtuais de todas as escolas criadas. Mas aí tá ficando louco, isso não vai... Senão a gente tem que dar, o governador disse que a gente vai manter engajamento e a gente vai ter que arranjar forma. Fomos atrás da TV, a TV Assembleia tinha uma cobertura em Campina, na Grande Campina, Grande João Pessoa, e já estava chegando a Patos, mas a gente tinha que arranjar uma maneira de chegar aos estudantes. Hein? Partimos para a questão dos dados patrocinados, com um acordo que fez. E todo mundo desacreditava que a gente pudesse fazer um treinamento à distância com os professores, e a gente conseguiu, na primeira fase, fazer com 10 mil professores. Então aquilo ali já deu um impacto, ou seja, dos 14 mil que a gente tinha em sala de aula, a gente fez com 10 mil, depois continuou o treinamento, e isso foi eu acho que o grande sucesso da Paraíba. A Paraíba foi uma referência depois, né? Quer dizer, no auge do problema ninguém vê, né? Quem está de dentro principalmente, né? Aquela história, o peixe não vê a água, né? Isso. Mas logo depois que a coisa foi arrefecendo, se percebeu no país inteiro, ao comparar com outros estados, porque ciência também se faz comparando, exato, essencialmente, né? Ao comparar com os outros estados, se percebeu claramente que a Paraíba tinha dado passos muito largos para soluções muito mais ágeis e objetivas. Veio uma avaliação da Getúlio Vargas depois, mostrando que foi a maior nota, e mostrando justamente que esse tempo de resposta ele foi fundamental. E uma coisa que eu acho que foi a reinvenção do professor, né? O professor, ele conseguiu se reinventar e deu uma resposta que isso é fantástico. Quando todas as pessoas que discutiam tecnologia e começavam a dizer que não, a profissão de professor vai acabar com o tempo, isso mostra cada vez mais, ou seja, pode tirar da classe de profissões que pode acabar, é o professor, que cada vez mais ele se reinventa. Eu acho que depois da... Não tem nem o chat GPT vai desmanchar. Não, eu acho que o chat GPT ele tem que ser usado como ferramenta de aula. O professor tem que usar isso aí. Eu estava agora em Monteiro discutindo isso, eu acho que negar que vai ser ruim, não, a gente tem que colocar, o que não pode é o aluno partir na frente. Ali, não, o professor tem que usar, porque é uma maneira de você comparar também. Exato. Pega o trabalho, você vê, ou seja, você tem maneiras de usar ele que dá para você usar como uma ferramenta muito boa a favor do professor. Então, acho que tem que usar o chat GPT e usar. Saber usar, aprender a usar, dominar como mais um equipamento, né? Como mais uma coisa que pode ser agregada ao conhecimento. Eu sempre achei que negar a marcha do conhecimento das coisas, ela não é uma boa ideia. Não. O mais importante é saber, às vezes alguém diz, não, a arma não é feita para matar ninguém, a arma é para se defender. Não, eu acho que a arma é feita a arma que sai uma bala de dentro dela, ela é feita para matar alguma coisa. E se a pessoa anda com ela na cintura, ou anda com ela em algum lugar, no mínimo se tiver uma necessidade, ou se tiver uma ocasião ou algum conflito, a tendência é de matar, e quem mata é assassino. Não tem para onde correr, não. Agora, as armas existem. Agora você faz a escolha de querer usar ou não. No caso da educação, não estou comparando arma, estou pegando só como instrumento. Eu acho que nenhum instrumento novo que surja como instrumento que organize o conhecimento ou que traga algum tipo de sistemática nova para trabalhar o conhecimento, ele pode ser visto como inimigo do conhecimento. Exato. Assim, nós... professores, às vezes nós somos muito herméticos, fechados ali, você não quer, às vezes o novo assusta. Mas na verdade eu acho que o professor ele sempre tem que caminhar e toda a revolução que acontece, ou seja, ela acontece assim, eu acho que já foi dada uma resposta muito grande, eu acho que
Educação mediada por tecnologia, ela veio para ficar, não tem mais como voltar. Não é mais o Instituto Universal Brasileiro, né? Não, ou seja, a questão é a mudança, o que vai acontecer é o tipo... Eu lembro que você abriu a revista, eu estava lá, faço curso do Instituto Universal Brasileiro, entendeu? Exatamente. E, ali era o começo do ensino remoto, né? É. E, assim, esse uso de ferramentas, a questão de sala de aula invertida, que o professor passa a ser mais que um tutor, o aluno tem acesso ao conteúdo. Isso, a aprendizagem trabalhada como problemas, ou como busca de entender a realidade a partir dos problemas que a realidade tem, não a partir da teoria primeiro, né? Exato. Eu acho que isso tem muito aqui melhorar mais e usar isso como ferramenta pedagógica. Porque sempre existe um debate se... O lado pedagógico, não. Eu acho que tem que usar isso para potencializar o aprendizado. Não pode... Você é membro, acho que ainda é, do CGI, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Participou de inúmeros debates sobre todas essas questões. Você já foi também vice-presidente do CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo ou de Apoio à Pesquisa nos Estados. Você tem participado ao longo desses últimos 15 anos, pelo menos, não somente da discussão sobre a sua área de conhecimento, mas sobre a gestão da educação e a gestão da ciência e tecnologia também, sem dúvida alguma. Como é que você vê esse novo momento da questão da ciência, da tecnologia, tanto em âmbito nacional como na Paraíba, também na sua nova condição de secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior? Olha, eu acho que nós passamos por um período nacionalmente, nos últimos 4 anos, de obscurantismo, né? Então, para a ciência, e aqui na Paraíba foi uma contramão, né? Enquanto houve um investimento forte em programas de bolsa, uma série de ações. Isso porque eu acho que facilita muito ter pessoas como o governador João Azevedo, que é um professor, certo? Pessoas tecnicamente assumindo posições dentro da administração que conhece. É bom trabalhar com o João Azevedo? Muito. Ele tem uma cabeça diferente. Ele enxerga mais, cobra muito, certo? Mas eu acho que é muito bom, você aprende muito, certo? Eu acho que eu aprendi muito com o João, eu tenho contato com o João desde que entrei na FAPESC, assim, e isso foi muito inspirador quando você tem uma pessoa que você pode usar como modelo para você seguir, certo? Ele é uma pessoa que é um professor, engenheiro, né? Trabalhou também, gosta muito da área foi professor de informática, de programação. É entusiasta da tecnologia, né? Dessa modernidade, dessa racionalidade. Gosta muito, então a maneira dele pensar é diferente, é um gestor realmente que enxerga muito à frente, e isso é bom. Sim, João Azevedo. Vamos entrevistá-lo, sem dúvida alguma, para falar de ciência e falar dessas coisas também do Estado e dessa forma de olhar para o mundo, né? Eu sei que você já participou de muita coisa ao longo da sua trajetória, tanto como pesquisador como gestor, e anda muito, viaja muito, né? Eu estou aqui na FAPESC há 4 meses, quase a cada 15 dias, pelo menos, quando não é em João Pessoa, eu dizia ao pessoal que ia para João Pessoa só uma vez por semana. Aí já teve semana de 4 vezes, né? Porque as coisas estão, em grande parte, ali. Aí os outros disseram, você está em Brasília, tanto eu disse, rapaz, eu queria ficar em Campinas somente aqui, eu queria ficar de Bodocongó para Catolé. Mas eu sei que demanda muito viajar e a gente está sempre em algum lugar interagindo e discutindo e buscando compreender o que está acontecendo no mundo. E também buscar, é uma maneira de se formar também o gestor para entender o que está acontecendo e buscar nessas interações também articulações que visem melhorar aquilo que se faz no âmbito do Estado. E você esteve recentemente também participando de alguns eventos internacionais e você acompanha também de forma mais direta esse grande projeto que envolve o telescópio Bingo, né, que é um grande sucesso aí que já apareceu aí em âmbito nacional, em matérias, principalmente depois da ida do presidente Lula com parte da sua equipe
a China. E como é que você vê hoje essa relação internacional do Brasil, a Paraíba como esse ponto também de apoio para olhar para o universo todo a partir dessas experiências? Tem um telescópio também da China instalado aqui próximo a Campina também, que é em Juazeirinho, que é um convênio com a universidade. E o bingo, sem dúvida, parece ser uma coisa gigantesca e que terá grandes resultados para a ciência, não somente como destaque para a Paraíba, mas para o mundo inteiro. Como é que você poderia mostrar isso? Isso mostra assim, a visão, voltando aqui para João Azevedo, quando a gente veio a proposta do pessoal do bingo para a construção do radiotelescópio lá na Serra do Urubu, em Aguiar, ele foi uma pessoa assim, entusiasta, disse, não, vamos ver uma forma de apoiar esse que é um programa, um projeto de grande colaboração, que envolve aí vários países. Você falou Brasil, China, mas você tem Suíça, França, Reino Unido, Canadá. Você tem uma grande participação de pesquisadores aí do mundo inteiro em projetos que a gente chama de projeto de grande colaboração com a sede aqui. Diferente de outros que a gente participa, mas a sede fica fora do Brasil. Esse também é o maior radiotelescópio da América Latina, se pretende construir lá. Ele é um projeto a princípio, você pode olhar como um projeto de física básica, porque ele quer olhar para uma radiofrequência emitida aí de uma linha de determinada linha de hidrogênio para ter uma informação sobre matéria escura, ou seja, porque há um tempo atrás a gente achava que tudo que tinha no universo era de matéria visível, mas aí... Só onde tinha luz. Aí você chegou aqui, só 5% é composto dessa matéria e os outros 95% é composto de energia e matéria escura. E esse telescópio ele vai olhar para detectar, ou seja, para você ter... E essa matéria escura é pouco estudada até hoje. Porque você vê ela de forma indireta, né? Você já tem medidas de curva de galáxia que comprovam isso. Você nota que por vários fenômenos que acontecem no universo, que você tem que ter que existe essa matéria escura e essa energia. Então, o bingo ele vai colaborar para que você possa descobrir fenômenos que comprovem essa matéria e essa energia escura. Mas o bingo não é só a detecção disso, ele tem todo um processo que envolve a detecção de radiofrequências, que hoje está muito relacionado com, por exemplo, com o desenvolvimento de radares de última geração, chamado Phase Array, que são, por exemplo, radares que têm um interesse do ponto de vista de defesa muito grande, porque eles desenvolvidos pode ser que esses aviões, esses caças furtivos que a gente tem hoje, eles possam não ser mais tão furtivos, ou seja, eles possam ser detectados. Tem a formação de recursos humanos, né? Do ponto de vista de desenvolvimento local, vai ser muito importante, porque você vai ter um espelho, 2 espelhos ali de 40 metros, certo? Lá na Serra do Urubu e as chamadas cornetas, que são detectores em torno de 20, que só para você fazer a visita é uma estrutura do ponto de vista. Então, turisticamente, até isso vai ter um impacto muito forte. E assim, a circulação, o desenvolvimento que você vai ter vai ser muito, muito, muito importante. Então você vai ter ali, obras de engenharia, você tem que ter a parte de inovação, a parte de ciência básica, a parte da física, e também utilizar Cajazeiras como um ponto de apoio para a parte dos dados, né? Que você vai captar dados disso aí e depois esses dados vão ter que ser enviados para o mundo inteiro para se trabalhar em cima. Lembrando agora também que existe E assim, a FAPESC e o governo do estado, sim, a FAPESC está dentro. 13 milhões aí é o maior financiador do projeto. Isso foi decisivo para a vida desse projeto. Sem isso aí o bingo não...
Não existia. A gente aprende desde cedo na física que a ideia de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bem banalizada assim na física, né? Apesar de ter gente que às vezes desafia, né? Fica tentando ocupar, né? E até às vezes isso dá resultados muito positivos depois. E você é um caba grandão, né? Então imagino que deve ter passado já algum aperto de vez em quando por alguma situação, porque você tem quase 1,90 m, né? 1,86 m. É bem por aí, assim. Imagino que você deve ter já passado algum sufoco em algum momento de chegar num lugar, uma porta que não passava, ou de botar numa cama pequena demais para dormir. Chegar na China, por exemplo, botar você numa cama onde a maioria dos chineses seja feita para eles dormirem com, sei lá, 1,60 m, 1,70 m. Alguma situação já que você enfrentou assim, que teve que dizer, pô, se eu fosse menor eu ia passar bem aqui? Viagem longa é um inferno, né? Viajar de avião em classe executiva. Em classe executiva não, mas em classe econômica. Econômica, aliás. Você pega uma viagem grande e quase que você chega estrupiado, né? Que fica ali apertado. Já teve também situações que estava eu e um amigo dividindo apartamento lá em Singapura e a cama extra que está dentro do quarto, minhas pernas passavam, ficava sobrando. A cama de campanha? Parecia uma cama de campanha, certo? E eu tenho medo de altura e a cama era perto da janela, que a janela era um... Vixe, mano. Então, assim, era uma dormida... Não era melhor dormir no chão, não? Era assim, ficava ali, quase que não dormia, né? Mas é péssimo, né? Porque você... Assim, é complicado. Você tem ido a Sousa sempre? Sempre vou a Sousa. Quando você volta em Sousa, você saiu de lá, o quê? Há 40 anos? Eu saí de Sousa em... Saí assim para ir cuidar, tocar a vida como estudante? Foi no final de 83, né? 40 anos, praticamente. Quando você volta a Sousa hoje e passa por perto dos lugares onde você passou ali na infância, adolescência, assim, aí, assim, rapaz, quem diria que aquele moleque que rodava por aqui ia fazer tanta peripécia aí pelo meio do mundo? Dá um saudosismo, assim, ao mesmo tempo com um impacto bacana de você olhar para trás e ver que está andando num caminho que ainda tem muita estrada pela frente, mas que vai fazer um bocado de coisa boa ainda. Eu acho que, assim, ir a Sousa, ver lá o bairro da Estação, onde eu nasci, certo? Onde eu corria pelo bairro da Estação, isso me dá um sentimento de pertencimento muito, muito forte. E eu acho que isso também é importante daquilo que a gente já falou, do papel da educação, né? Porque eu jamais sonharia que teria a trajetória como pesquisador. Ninguém faz plano para isso, faz né? plano que você ia conseguir conhecer alguma coisa, porque primeiro você não é... Se eu tivesse nascido numa classe social que tinha recursos, eu sabia que tinha condições, mas eu jamais pensaria que ia fazer um doutorado, que ia viajar, conhecer coisas, que ia andar em locais que eu jamais teria acesso. E a educação, certo, me levou a isso, ou seja, no fato de ter saído de lá, ter entrado no curso de física, ter feito, foi importante, ou seja, depois que você entra em cargos, claro que, ou seja, é técnico até a sua escolha, depois, claro que é político, porque tem uma escolha de alguém que foi colocado pelo povo ali e você tem que dar respostas políticas, mas tem a escolha técnica para fazer isso. E isso faz parte da sua trajetória. Jamais eu sonharia, eu acho que nem nos meus maiores sonhos, que a vida pudesse me dar tanto que deu. Seu Chico não tem que se arrepender, não? Não, eu acho que ele está feliz. Que bom. Pois é isso. Por hoje é só. Obrigado. Muito obrigado aí. Então,
Nós tivemos agora, encerrando aqui, a participação do professor Cláudio Furtado, no nosso Pode Ser Mais, né? E vamos em frente discutindo ciência, tecnologia e inovação, e eu quero que você acompanhe. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal da FAPESC, nos canais onde você esteja assistindo, e aproveita e dá uma curtidinha assim, vai lá no X, no mais, no OK, no gostei, e dá um clique aí que ajuda também a distribuir esse conteúdo aí para mais gente. Valeu? Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rangel. Foi um prazer estar aqui.